Glória a Deus. Ô Samuca, acho que mexeram no compressor. Alô, som. Isso, menino. Amém. Que bom que você está aqui, amém? Quem passou calor hoje, fala glória a Deus. É isso aí, em tudo dai graças, é assim mesmo, vida do crente é assim, gente. Amém? Vamos orar, vamos colocar esse culto diante da presença do Senhor. Meu Deus, hoje Deus vai chacoalhar você. Não, pensa um tapa de pelica que Deus vai dar na nossa cara. Já estou até vendo. Glória a Deus. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, te engrandecer por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pela tua mão poderosa que está estendida para as nossas vidas. Nós, em nome de Jesus, queremos te exaltar, te glorificar e dizer, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Pai, em nome de Jesus, invada essa igreja com a tua presença, Pai. Invada essa igreja, Deus, com o teu Santo Espírito, com a tua glória, com os teus anjos, Deus. Nós queremos ser impactados pelo mover do teu Espírito Santo. Nós nos recusamos a estar num lugar se o Senhor não tiver, Pai. Nós nos recusamos a vir numa igreja só para cumprir uma agenda. Não, Deus, nós queremos nos encontrar contigo nessa noite. Então nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento e em nome de Jesus declaramos: tu és bem-vindo neste lugar. E se a igreja concorda, dá um forte aplauso a Deus aí. Eita glória! Glória a Deus. Vamos fazer um ambiente agradável a Ele. Faça um ambiente que Ele aspire o cheiro da tua adoração e sinta vontade de estar aqui, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Pai do Senhor, queria que vocês fechassem os seus olhos. Eu não sei como foi a semana de vocês, mas que vocês se desconectassem de tudo que está na terra agora. Você não precisa se preocupar com o irmão que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, mas que você tenha disponibilidade para acessar a fonte, que você tenha disponibilidade para acessar aquele que é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Amém? Nós sabemos que o Senhor já está. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Uou, uou.
E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu. Não quero mais fugir. Eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu. Eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre irei, sempre irei, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte, Nem a vida, nem o presente nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
Jesus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, o inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és, imutável és. Eu queria que você prestasse atenção em mim por um segundo. Que essa semana Jesus ministrou muito ao meu coração sobre a nossa autossuficiência. Como nós nos achamos bons, como nós nos achamos capacitados. E aí Jesus me levou lá na passagem de Pedro, em que eles estavam reunidos. E aí Jesus fala assim: Pedro, você vai me negar. E aí Pedro fala assim: eu? Claro que não, Jesus. Eu te amo, eu jamais te negaria. Qualquer um pode te negar, mas eu não. Nesse momento Pedro, ele falou assim: eu ando com Jesus todos os dias. Eu vi os milagres dele, eu caminhei com ele, eu caminhei sobre as águas. Eu não vou negar o Cristo. E às vezes nós somos Pedro. Às vezes porque você está na igreja desde que você nasceu, porque você tem um cargo, você coloca a sua autossuficiência nas suas costas. E aí quando Pedro traiu Jesus, ele fez o quê? Ele chorou amargamente. É porque às vezes nós esquecemos de colocar a nossa responsabilidade na cruz. Nós esquecemos de colocar as nossas responsabilidades no Cristo. E nós achamos que nós somos bons. Ei, querido, você não é bom. O fiel desse relacionamento é Ele. E eu queria que você cantasse essa verdade. Que Ele é como um trovão. Que Ele é como um vento impetuoso. E que Ele já está na casa, porque a palavra vai falar que onde há 2 ou mais ali Ele está. Então Jesus já está caminhando no nosso meio. E quando Jesus está no ambiente, o ambiente não é o mesmo, o ambiente é transformado. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso
onde estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome infatável és. Não há outro como tu, Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como tu, Jesus. Obrigada. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Nesse mesmo espírito, que você esteja disposto a pegar a lenha que você trouxe nesse momento e colocar no altar. Quantos trouxeram? Quantos trouxeram a lenha para queimar? Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, A terra clama, a
Yeshua. Nós te desejamos aqui. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui transbordantes. O Senhor é mais que bem-vindo. O Senhor é mais que desejado, nosso amado. O Senhor é o mais que desejado. Vem em nós, vem, 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 Espírito Santo. Nós te desejamos, nós te queremos, nós te ansiamos neste lugar. Ei, Yeshua. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Nós queremos ir para lá. Nós queremos te encontrar, amado. Pode ser só vocês agora? Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem
fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, Eles fazem cantar santo. o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Então tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não renderá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Então tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não Temerá o rei. importa que ele cresça? Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo. Deus poderoso. Você tem noção que no céu os anjos estão proclamando a mesma coisa? Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou contar uma historinha de um videozinho que eu vi. Uma profeta, uma mulher de Deus, ela falou que Deus falou algo para ela e eu achei extremamente intrigante. Ela falou que Deus falou para ela o seguinte: o pior lugar para eu estar não é um lugar onde eu não sou conhecido, não é um lugar onde ninguém acredita em mim, porque nesse lugar existe a possibilidade, existe uma expectativa de que eles me conheçam, de que eles se arrependam e de que eles mudem de vida. O pior lugar para Deus estar é num lugar onde todos o conhecem, mas mesmo assim não o honram, não o obedecem. Esse é o pior lugar para Deus estar. E eu parei para pensar, é a pura realidade. Um lugar onde pessoas o conhecem e não o reconhecem como Deus. Pessoas que sabem dos mandamentos, conhecem da palavra, mas não obedecem à palavra. Esse é o pior lugar onde Deus pode estar. Um ambiente de desonra, de desrespeito, né? E eu comecei a meditar, né, sobre a minha vida. Sempre eu coloco eu na frente. Em muitas áreas da minha vida eu tenho desonrado a Deus. Muitas áreas da minha vida a gente não age. Presta atenção no que eu estou falando. A gente não age da mesma maneira que nós agiríamos se nós tivéssemos a pessoa encarnada de Jesus Cristo aqui do nosso lado. Você não faria as mesmas coisas que você faz, você não agiria da mesma maneira, você não teria os mesmos palavreados. Se Jesus estivesse aqui do teu lado, você não faria as coisas que você faz. Eu não faria muitas coisas que eu faço. Isso mostra que nós temos falta de fé, porque ele fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, sim ou não? Então a gente não entende a dimensão e a profundidade da presença onipresente de Jesus. Ele está conosco todos os tempos, todos os dias. Nós temos que começar a honrá-lo com as nossas atitudes, com tudo que somos, com as nossas ações, porque Ele está conosco todos os dias. E aí eu lembrei desse versículo que está em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vou repetir: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Na verdade, a Bíblia fala, o dízimo, a oferta, é uma maneira de você honrar a Deus. Você está falando para Ele que você respeita, que você acredita, que você obedece através dos dízimos e das ofertas. Se você falar que você não é dizimista, que você não é ofertante e que você honra a Deus, desculpa, meu irmão, a Bíblia fala que para a gente honrar a Deus, a gente tem que honrar em todas as áreas, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Quem está entendendo, diga amém. Faz parte. Honrar, dar valor, dar respeito, dar mérito. Honra a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, com as primícias da tua renda. E aí, quando você cumpre o versículo 9, é 9 mesmo? Isso.
quando você cumpre o versículo 9, Ele cumpre o versículo 10. E, esse e, na verdade, está significando aqui uma preposição de adição. E se encherão fartamente os teus lagares e transbordarão de vinho, os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa da abundância vem. A promessa da abundância vem, mas ela só vem depois que nós honramos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. É bíblico, não fui eu que escrevi, está escrito. Mas querido, não faça isso com interesse dos teus celeiros estarem transbordando. Não faça isso com o interesse dos teus lagares estarem transbordando, não. Faça isso com um coração voluntarioso, de gratidão, de amor a Deus, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, te engrandecer, te exaltar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora, em especial, eu quero orar por cada pessoa, Deus, que às vezes tem dificuldade ainda, Deus, de abrir mão, talvez de 10%, talvez de uma oferta, tem dificuldade de obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar trabalhando no coração dessas pessoas, para que a promessa da fartura e da abundância venha sobre a casa de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus eu quero abençoar por essas pessoas que ainda têm dificuldade de entender que o Senhor é fiel para cumprir cada vírgula, cada palavra que foi profetizada na Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você é livre para trazer o seu dízimo, sua oferta, para honrar a Deus com a sua primícia. África, caixinha da África, caixinha da ação social, por favor, nos ajude, tem muita gente aí precisando. Glória a Deus. Pastores, por gentileza, venham à frente. Todos os nossos pastores e líderes. Hoje nós vamos fazer uma apresentação de uma criança. Fala glória a Deus. Isabela de Oliveira Silva. Ela é filha de Renê e de Jéssica Oliveira. Eita glória. Cadê ele? Senta, olha lá, ó. Eu sabia onde ele senta ali, naquele cantinho. Sabia que vocês são tudo rotineiro? Vocês sentam na mesma cadeira. Vocês sentam tudo na mesma cadeira. Vocês não mudam de cadeira. Não é? E eu acho bom, porque eu bato os olhos assim, eu sei se faltou ou não. Se alguém sentar na terceira fileira ali, o Pacheco tira no tapa, ó. É lugar cativo dele, ele só senta ali. Meu Deus. Segura aqui. Posso pegar? Isabela, o nome da minha neta. Ela tá aí, minha neta. Tá? Põe aqui. Estenda a tua mão para cá, queridos, vamos orar. Pai amado, nós entregamos a Isabela diante do teu altar. Em nome de Jesus, Deus, nós entendemos, Pai, que essa criança já foi consagrada no ventre materno.
Mas Deus, muito pode a oração do justo. Então nós estamos como igreja, clamando, Pai. Guarda, Deus, guarda a tua filha, Pai. Coloque anjos ao redor dela, que onde ela entrar, Deus, por onde ela passar, que o Senhor vai na frente, que o Senhor vai abrindo caminhos, Deus. Protege, Pai, na adolescência, na infância, na juventude, Deus. Enquanto houver fôlego de vida na Isabela, Deus, que a tua mão, que a tua glória, que os teus anjos estejam acompanhando ela, Pai. Em nome de Jesus, por onde ela passar, que os demônios, o reino das trevas, saiba que ali há uma filha do Deus vivo caminhando, que eles batam em retirada, porque ela é filha de Jesus Cristo de Nazaré. Então aquilo que é teu, o autor da vida, nós entregamos a Isabela nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Certificadinho. Queridos, enquanto eles descem, às vezes você está nos visitando e é importante você saber, biblicamente falando, nós apresentamos a criança a Deus, oramos, abençoamos, consagramos essa criança. Mas o batismo de Jesus foi com 30 anos. E a Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. É necessário primeiro entendimento a respeito do batismo. É necessário uma decisão. Eu quero batizar, eu quero morrer para o mundo e ter uma nova vida segundo os padrões de Deus. Então o batismo, nosso batismo, o batismo bíblico, é quando nós já temos a consciência e podemos escolher se queremos seguir a Jesus ou não. Por isso batizamos quando adulto. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Ô mãe, vem cá. Eu ia apresentar o pastor da noite, mas eu vou deixar para minha mãe, porque o pastor, o pregador da noite é muito especial para ela. Então você gostou, né, Tânia? É o queridinho. Os queridinhos todos, né? Essa madrugada chegará o terceiro queridinho. Glória a Deus. Amém. Está chegando aí. Gente, vou aproveitar e falar para vocês do batismo. Quem não fez inscrição, dia 26 o batismo. Por favor, nós estamos dando aula de manhã às 9 horas da manhã, no domingo. Bem, faça a sua inscrição. Não é uma lindeza da natureza? Pois é. Põe a tua mão para cá, vamos orar e agradecer. Pai, obrigado pela vida do Lucas, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado ele e toda a sua família. Nós te pedimos agora que o Senhor abençoe a palavra que sai da boca dele. Que o teu Espírito, Senhor, venha e fale a ele e a toda a igreja, em nome de Jesus. Que seja uma palavra poderosa, cheia da tua presença e que todos nós possamos entender e aprender. Eu o abençoo em nome de Jesus e declaro que todos nós pertencemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. As crianças. Quantos anos? As crianças vêm aqui, os prédios lá. Aonde? Atenção, os pré-adolescentes que estão lá, por favor, vocês venham assistir. É uma palavra muito importante para vocês, amém? Cadê as crianças? Vamos abençoar. Corre, criançada. Corre, criançada, em nome de Jesus. Vamos lá. Igreja, põe a mão aí. Senhor, abençoe essas crianças, em nome de Jesus. E abençoe todos os professores.
Que o Senhor manifeste a tua graça também ali na escola, onde eles estão aprendendo a tua palavra. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão na paz, crianças. Boa noite, queridos. A paz, amém? Sabe por que minha mãe fica me paparicando um pouquinho mais? É remorso. É remorso de tanto que ela me bateu quando eu era da idade dessas crianças, assim, ó. Vocês não estão sabendo, mas a minha cabeça ficou chata do lado de cá, de tanto tapa que eu tomei. Meu bumbum cresceu, inchou e nunca mais desinchou de tanto que ela batia na gente. Misericórdia. Mas eu amo ela, ó. Queridos, é mais uma vez uma honra estar aqui com vocês. No mês passado eu estive aqui e eu disse que, na verdade, eu me sinto muito privilegiado quando eu estou aí. Eu gosto demais de estar sentado, bebendo, né? Porque desse altar saem ministrações muito preciosas, que para mim é sempre um grande privilégio ouvir. Então eu particularmente não gosto de estar aqui, essa que é a verdade. Eu gosto demais de ouvir e beber aquilo que vem, porque as palavras que são ministradas aqui são poderosas demais. Mas hoje, né, aprove a Deus que eu estivesse aqui. E eu vejo aqui amigos que eu carrego no meu coração, que fazem parte da história da minha vida. É uma honra estar aqui junto com vocês. Amém? Queridos, eu vou falar a respeito de uma ministração que obviamente nasceu comigo, né? Papai do céu falando comigo num período que para mim foi difícil. E tudo começou com uma frase de Kant, Immanuel Kant, e ele dizia assim, ó: se você só é livre quando faz o que não quer. Eu, por um acaso, ouvi essa frase, e daí eu fiz assim, errou, falhou, erraram no português, porque a frase deveria ser ao contrário disso. Então, eu li essa frase mais uma vez, repito, de um homem que eu não conheço e que não é famoso, Kant, e ele dizia que você só é livre quando faz o que não quer. E daí isso mexeu comigo. E daí eu comecei a refletir e a estudar. E eu comecei a pensar na Bíblia. Eu comecei a trazer isso para a minha vida. E isso mexeu demais comigo e trouxe essa ministração que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? E ela foi muito especial para mim. Ela mudou a minha forma de viver. Para mim foi muito importante, e eu creio que pode ser para você também. Senhor Deus, Paizinho querido, eu me coloco diante de Ti, Deus, nesse altar, e que o Senhor tome conta, Pai, da minha mente, do meu coração. Abre a Tua boca e encherei. Que o Senhor encha minha boca, Pai, assim como o Senhor escreveu, e que sejam ditas as palavras certas, Deus, e que cada coração aqui possa ser ministrado. Usa-me conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, essa frase de Kant, ela me fez entender que a gente realmente, de fato, a gente só é livre quando você é capaz de fazer aquilo que você não gosta de fazer. Quando você é capaz de ter o domínio do seu próprio corpo, das suas atitudes e das suas ações, a ponto de dominar o seu desejo. Sabe por quê? Porque o nosso desejo, ele é ruim. O coração do homem, ele é absolutamente tendencioso para o mal, e isso é bíblico. A gente tem uma tendência enorme a fazer coisas erradas.
a fazer coisas que não nos agregam no futuro. Nós queremos sempre o prazer imediato e abrimos mão de coisas muito boas no nosso futuro. Nós abrimos mão de promessas de Deus. Estou fazendo alguma coisa errada aqui ou não? Se liga aí, mesário, me ajuda aí. Às vezes a gente abre mão de viver as promessas de Deus porque a gente não tem condição, a gente não tem o domínio de fazer as coisas que precisam ser feitas, que nós sabemos que precisam ser feitas. Então você é um escravo do seu desejo. Você é um escravo do seu desejo de comer chocolate, porque você sabe que você está acima do peso, não precisa levantar a mão para você não passar vergonha. Você sabe que você precisa emagrecer, mas você não dá conta. Você é escravo do seu desejo de comer frituras e chocolates e sorvetes. Você sabe que você precisa estudar mais, mas você é escravo do seu desejo de dormir, de assistir a Netflix. Você sabe que você precisa guardar dinheiro, mas você é escravo do seu desejo de gastar. E assim a gente vai empurrando com a barriga uma vida medíocre, porque a gente não dá conta de dominar as nossas decisões, as nossas atitudes. Então você só é livre quando você é capaz de fazer aquilo que você não quer. E isso veio para mim, queridos, num período da minha vida que eu tive um problema no joelho, né? E para quem me conhece mais de perto, sabe que eu e toda a minha família fomos, durante a nossa vida inteira, doentes por bola, por esporte, por futebol, por vôlei, por handebol. Quando eu nasci, o primeiro presente que eu ganhei na minha vida foi uma bola. Quando eu era criança, eu nunca tive um videogame, nunca. Por quê? Porque a gente jogava bola, a gente jogava vôlei, a gente jogava handebol. Eu e meus amigos vivemos assim, eu e meus irmãos vivemos assim. Nós levávamos isso a sério, na verdade. A gente treinava para isso. A gente, nós treinamos handebol, nós viajamos para jogar, nós fizemos muita atividade física durante toda uma vida, e isso me trazia muito prazer, eu amava isso, e sempre foi assim. Inclusive, nessa igreja aqui, lá nos anos 2000, nós tínhamos um time que chamava Atletas de Cristo, e nós disputávamos os principais campeonatos de toda a região, e nós sempre estávamos, no pódio. Tem um monte de troféu por aí. A gente gostava e a gente levava isso a sério durante uma vida. E dia 14 de março do ano passado, eu estraguei o meu joelho inteiro, Na verdade eu sofro com lesões tem muitos anos, mas dessa vez foi realmente sério. Foi inclusive a mesma lesão que o Neymar teve agora recentemente. E como eu estourei meu joelho inteiro, os médicos reconstruíram o meu joelho, Eles, isso não importa, mas o meu joelho está cheio de parafuso, arame farpado, e eles pegam um alicate, chave de fenda, e daí o médico brincou comigo que o joelho que Deus me deu, eu estraguei, então ele colocou um step, para ver o que dá. E os atletas profissionais, como o Neymar, ele vai ficar 8 meses afastado, o Neymar. Então eu, metido a besta, achava que depois de 8 meses eu ia estar jogando bola de novo. Só que eu não sou o Neymar. Eu não tenho os fisioterapeutas que ele tem, eu não tenho os médicos, eu não tenho alimentação, eu não tenho a idade. Eu precisava fazer 40 sessões de fisioterapia, eu fiz 17. E o tempo foi passando e deu o prazo. E quando deu o prazo eu falei assim, pronto, contei no relógio aqui, agora eu já posso jogar bola. E eu tentei correr, eu não consegui correr 50 metros. Eu mal conseguia caminhar. E aquilo foi um choque para a minha vida, porque eles arrancaram de mim um bem muito precioso.
Talvez para você futebol não é nada, talvez para você não faça diferença nenhuma, para mim fazia parte da minha vida. Então foi um momento um pouco deprê da minha vida. Foi um momento que eu fiquei muito chateado, eu não tinha muita motivação. Eu precisava perder 10 quilos para aliviar o peso do joelho. Eu ganhei 10 quilos. Eu virei o ano passado, em dezembro, com mais de 100 quilos. E tudo aquilo foi me trazendo um baixo astral. Eu fui ficando muito mal, não do joelho, da mente, do coração. Então eu precisava encontrar essa palavra que Deus ministrou comigo, para eu me reposicionar. Foi quando eu comecei a estudar a respeito de disciplina, a respeito da motivação necessária para fazer o que precisa ser feito. Simples assim. A saber, fazer o que não quero fazer, em prol de um bem maior. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu precisava ir para a academia, simples assim. Mas eu sempre detestei a academia, e talvez você goste. Mas para mim, que era doente por futebol, não faz sentido eu levantar 15 vezes um ferro, e depois mais 15, depois mais 15 até sentir dor. Meu Deus do céu, gente, isso não faz sentido. E eu ter que pagar por isso, você está de sacanagem. Alguém teria que me pagar muito para eu ficar fazendo isso. Uai, que coisa maluca é essa? E eu vou ter que pagar para fazer isso aí? Mas rapaz, jamais. E ainda não tem gol no final do treino? Ninguém ganha de ninguém, não tem briga, não tem confusão. Não, tem que ter. Rapaz. Então para mim era muito difícil eu entender que eu precisava ter a disciplina de ir na academia praticamente todo dia e fazer o que precisava ser feito. Enquanto isso, eu ganhei peso e atrofiei a minha perna. A minha perna ficou bem fina, minha panturrilha, eu não conseguia fazer nada. Só que então eu fui ministrado por essa palavra, essa exata palavra, que a disciplina, ela é fundamental na nossa vida para tudo. Só que, queridos, eu não estou aqui para falar, de esporte, nem do meu joelho. Amém? Eu estou aqui para a gente falar das coisas do reino de Deus. Então eu quero transportar toda essa disciplina que nós estamos falando, que é necessária para a minha vida e para a sua vida, para tudo que a gente faz, para as coisas do reino, para as coisas de Deus, que a gente é extremamente omisso e negligente nas coisas de Deus, assim como eu era com o meu joelho. Você sabe como é que eu fiz para ter a disciplina necessária? Eu fui atrás de vídeos, eu li livros, para conseguir encontrar motivação de algum lugar para mudar minha vida, porque eu estava ficando mal. Eu estava ficando mal. Então, queridos, tudo isso mudou demais a minha vida, porque eu aprendi a ter uma disciplina, que hoje eu já venci. Mas quando eu fiz essa ministração pela primeira vez, eu estava muito acima do peso. Mas agora vai completar um ano que eu estou enfiado na academia. Eu trato a academia hoje como meu trabalho. Eu vou sem querer. Hoje eu já não ligo mais, hoje eu vou numa boa. Hoje eu já não quero mais matar a professora, eu não quero mais chutar o cachorro. Não, hoje eu já vou de boa, já acostumei, já virou hábito para mim. No começo eu passava uma vergonha danada, porque a professora mandava fazer o equipamento XYZ. Primeiro que eu não sabia qual que era, eu tinha que ficar perguntando para os outros. De hora que eu olhava para o equipamento, eu dava uma avaliada assim, e falava, rapaz do céu, como é que será que faz isso? Fazia tudo errado, tudo torto, dava um trabalho danado para todo mundo. Hoje eu sei. Hoje eu estou no peso que eu preciso. Hoje eu estou habituado. Mas vamos trazer isso para a nossa vida. Como fazer para ter disciplina para as coisas que são essenciais para Deus? Eu quero aqui parafrasear uma outra pessoa importante que me fez parar para pensar e alcançar alguns objetivos. Charlie Munger. Charlie Munger não é um nome tão conhecido. Ele é sócio de Warren Buffett. Ambos são donos da principal empresa de investimentos do planeta.
eles são investidores há mais de 60 anos. Eles são o maior sucesso que existe na história da humanidade em termos de investimento. Só para você se contextualizar. Eles têm um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares, né? Estão sempre entre os mais ricos do planeta, junto com Bill Gates, com esse povo todo. E daí eu estava ouvindo o que esse cara tem para falar. E esse Munger, ele disse o seguinte: reduza sua expectativa para manter a disciplina em algo que você se propôs. Uau! Vamos entender um pouquinho disso. Não é possível que ninguém mais, ninguém menos do que Munger, o maior investidor da história da humanidade, um cara que tem 100 bilhões de dólares na conta, o maior exemplo de sucesso, tem dezenas e dezenas de livros contando as estratégias e a vida desses dois. Todo mundo que for estudar alguma coisa de investimento vai chegar nesse nome. E daí esse cara, esse personagem vai lá e fala assim: reduza a sua expectativa? Uai, tá maluco? A gente sempre aprende tanto a ter sonhos grandes, né? A ter sonhos gigantescos, a querer dominar o mundo, e de repente chega o cara que dominou o mundo e fala assim: reduza a sua expectativa para manter a disciplina em algo que você se propôs. Querido, deixa eu te explicar o que ele quis dizer. Sonhos grandes são muito bons, tá bom? Eu não tenho nada contra sonhos grandes, eu desejo que você tenha sonhos grandes. O problema é que a gente coloca o sonho grande como nossa meta. E quando você coloca um sonho grande como a sua meta, você não alcança. E daí, uma expectativa que você criou, que não foi conquistada, gera no seu coração frustração. Vou repetir para você entender. Quando você estabelece uma meta muito alta para você mesmo, você não alcança essa meta gera em você frustração. Você fica triste, você se sente incapaz, você não é bom o suficiente para conquistar aquilo que você se propôs. Sabe por que isso acontece? Porque você propõe metas, sonhos muito altos. Daí vem um cara experiente com mais de 90 anos, que viveu a vida e que conquistou o mundo. Ele vai lá e fala assim: reduza a sua expectativa. Você sabe o que ele está querendo dizer? Faça as metas pequenas, para que você conquiste várias pequenas metas e se sinta vitorioso. Ei, deixa eu falar, eu me sentia super vitorioso, sabe por quê? Porque eu conseguia ir na academia. Eu não fiquei forte, meu corpo continua o mesmo, mas só o fato de eu ter vencido o que eu propus para mim mesmo, de ir na academia, já me faz me sentir vitorioso. Eu venci aquela urucubaca que eu tinha, que eu não queria sair do sofá para ir na academia de jeito nenhum. Então, o que Munger está te ensinando aqui é para você aprender a fazer pequenos passos para chegar numa longa caminhada. São coisas que nós não fazemos. Vamos trazer para a nossa vida aqui. A gente vê o pastor Elias aqui, mestre. Uau, o cara vai lá ler um versículo e destrói um versículo. Você fala assim: meu Deus do céu, gente, de onde que ele tirou tanta coisa? Daí vem o pastor Léo e fala um monte de coisa profunda da palavra. Daí vem o pastor Mauri e fica citando Bíblia sem olhar para a tela. Você fala: eu quero ser igual a esses caras. Daí você vai lá, pega a Bíblia e devora a Bíblia uma semana e não aprende nada. Passou uma semana, você fala assim: nossa, meu Deus do céu, estou frustrado. Daí você fala assim: não, eu vou ler um mês. Não, eu vou ler um ano. Daí você ficou um ano estudando a Bíblia, você mal conseguiu ler a Bíblia inteira, o que dirá entender. Daí você fala assim: não, eu vou estudar muito o livro de Gênesis. Daí você fica um mês estudando o livro de Gênesis. Daí chega uma criança para você, faz uma pergunta do livro de Gênesis e você não sabe responder. Você fala: meu Deus do céu, isso não é para mim. Sabe o que acontece? Você esquece que o Léo
Pastor Léo, ele ouvia versículo da Bíblia quando estava no ventre da mãe. Não faz uma semana que ele está estudando. O mestre Elias, ele leu a Bíblia, não vou nem falar porque senão você vai descobrir a idade dele. Tantas vezes que ele leu a Bíblia, se eu falar tantas vezes por ano, brincadeira, viu gente, não sei quantas vezes, mas eu tenho certeza absoluta que ele já devorou a Bíblia por décadas. Vamos trazer para outra coisa, vamos trazer para um empresário. Você começou com a sua empresa e você enche o seu coração de grandes sonhos. Eu vou ser igual o Henrique Prata, vou encher os bolsos de dinheiro, vou ser muito rico, vou ser um empresário federal e vou ajudar a igreja financeiramente com tudo. Glória a Deus, que Deus atenda o seu sonho. Só que daí o ano que vem, a sua empresa passou de 3 funcionários para 6. Querido, foi gigantesca a sua vitória. Você cresceu 100% da sua empresa. Só que você continua sendo isso aqui, perto do Henrique Prata. Então você se frustra porque a sua meta está mal dimensionada. Diminua a sua expectativa. Kobe Bryant é um astro do NBA. Ele tem um monte de vídeos que são muito interessantes a respeito de motivação. Sabe por quê? Porque ele era extremamente disciplinado e ele defendia a tese de que a gente precisa ser apenas um pouquinho melhor amanhã do que a gente é hoje. Então a sua meta, ela tem que ser apenas um pequeno passo. Metas precisam ser desafiadoras, mas alcançáveis. A gente aprende isso no mundo corporativo uma vida. Metas precisam ser desafiadoras, não pode ser fácil, mas ela precisa ser alcançável. Agora não trace metas para a sua vida que exigem um longo prazo ou grandes conquistas. Coloque metas para a sua vida que são pequenas, que você possa cumprir. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual? Se você não lê nada da Bíblia, começa com um capítulo por dia. Se você não faz nada de oração, comece com 5 minutos. Se você não vem na igreja, cria vergonha na cara. Sabe? Traga isso para a sua vida espiritual, porque são conselhos que fazem toda a diferença para a vida. Amém, querido? Quando o seu alvo é muito distante de onde você está, a tarefa ela fica impossível e te traz desânimo. Então trace pequenas metas, pequenas vitórias todos os dias. Todos os dias. Por favor, prepara o vídeo aí para mim, que eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Pode soltar. Vai ser fácil,
Quando você imagina que o Messi, por exemplo, ele naturalmente tem aquele dom, você esquece muitas vezes das dezenas de milhares de horas que ele passa treinando, praticando para que ele consiga ser um bom jogador. Quando você imagina que o Steve Jobs, ele naturalmente tem talento nos negócios, você esquece o número de fracassos que ele teve, o número de tentativas que ele teve, que errar, aprender e fazer de novo para que ele conseguisse chegar ao sucesso. O que acontece é que o talento sem esforço, ele nada mais é que potencial diferencial. Enfrenta a verdade, o que verdadeiramente você quer para a tua vida. O que você quer para você? O que você quer para a tua vida? Absolutamente tudo começa com uma visão de futuro. Absolutamente tudo começa com uma visão de futuro. Se você não consegue visualizar um futuro atraente para você, não existe futuro. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais disciplina. Disciplina, foco, determinação. É isso que vai te levar para o sucesso. E você escolhe uma coisa e você repete essa coisa que você se deve fazer. Disciplina. Faça uma ação. Ajuste seu pensamento. Refaça essa ação. Perceba o que você fez. Reconheça a sua vitória. Torne isso uma atitude. A atitude em apoio e sucesso. Esquece isso de dom. Esquece isso de alguém foi tocado por alguma coisa. Para de diminuir o esforço que as pessoas fazem. O problema do seu recurso é a sua mentalidade, a questão da sua força, o seu poder pessoal. Sucesso não é de talento, nada. Sucesso é de calma. A capacidade da pessoa acordar todos os dias e se levantar para aquilo que ela faz. Se manter motivada para continuar fazendo. Em segundo lugar, é a capacidade que a pessoa tem de apanhar, cair, levantar, aprender com essa queda e tentar de uma forma melhor. Ou você está no comando ou está sendo comandado. Para tudo na vida. Você está no comando do dinheiro ou está sendo comandado por ele. Você está no comando das suas ideias ou está sendo comandado pelas ideias de alguém. Ou você está no comando do tempo, das tarefas ou está sendo comandado por elas. Disciplina é o nome do jogo, não é motivação. Motivação pode até ser bom para você começar, mas para você continuar, que é o que ganha o jogo, você tem que ter disciplina. A repetição gera perfeição. Você chega onde você quiser com disciplina. Para que você se torne bom em alguma coisa, vai pelo menos 10 anos mexendo somente com aquilo. Esforço. É esforço, é esforço, é esforço, é esforço. Toma uma atitude, que a atitude muda o teu pensamento. E quando mudar o teu pensamento, muda quem você é. Cara, faz o que você tem que fazer. Seja consciente de que se você ainda não é bom em alguma coisa, é porque você não perseverou o suficiente. Você precisa entender de uma vez por todas que menos é mais. Você precisa se concentrar em poucas coisas e nas coisas que são mais importantes para você. O que de fato você quer. O que de fato vai promover uma mudança na sua vida. Você precisa estar focado nisso. Então, primeiro para com esse negócio, como que eu faço porque eu não tenho talento? Você tem, ainda não descobriu. Mas enquanto você não descobre, vai na força, vai na disposição, vai na determinação, vai na determinação de fazer dar certo. Isso é muito maior e mais forte do que você imagina. O cara com disciplina, ele faz o que ele quiser. Por menos talento que ele seja, o que ele quiser. Então a disciplina é tudo na vida. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Disciplina desenvolve essa habilidade. Se você praticar, se você perseverar, se ao apanhar você não desistir, continuar lutando e aprendendo com cada uma das quedas, com certeza você terá uma probabilidade de sucesso que será muito maior. Porque a ação não é só pensamento. Tudo depende da sua ação. Amém. Por favor, abre para mim, vamos trazer isso para a Bíblia. Mateus 11, 12. Eu não sei se vocês conseguiram entender certinho o que estava nesse vídeo, as palavras que foram ditas, mas aí trouxe palavras muito especiais, e a gente ainda vai falar um pouquinho sobre ela. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Querido, sabe o que é esforço? É disciplina.
O reino dos céus é tomado por disciplina. E você sabe o que acontece? Todo mundo quer viver as promessas de Deus. Deus é bom, Deus é galardoador, Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus derrame as suas ricas bênçãos sobre a minha vida, só que esquece que precisa de disciplina para se apoderar do reino de Deus. A gente muitas vezes, quer viver as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, só que a gente se esquece que o reino de Deus é conquistado por esforço. Esforço. E você sabe o que é o esforço? É o esforço de você sair da sua casa para vir congregar. É o esforço de você largar a Netflix para aprender a Bíblia. É o esforço de você fazer um devocional para dedicar um tempo com Deus em oração. Por favor, coloca mais um trecho da Bíblia aí. Tiago 1, versículo 7. Querido, aprenda que quando você é disciplinado com as coisas de Deus, você está honrando a Deus. Você está levando em consideração as coisas de Deus na sua vida. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você sabe o que é ânimo dobre? É o cara que não tem disciplina. Você sabe o que é o cara inconstante? É o cara que não tem disciplina. Volta, por favor. Então não suponha esse homem que não tem disciplina nas coisas de Deus, que alcançará alguma coisa do Senhor. É forte, né? É ruim de ouvir isso. Ainda bem que eu sou de fora, amanhã eu vou embora mesmo, e daí está tudo certo. Mas, querido, é sério. Não suponha esse homem, eu e você, que vamos alcançar alguma coisa de Deus se a gente for inconstante, se a nossa fé ela depender de várias ocasiões para que a gente esteja legal com Deus. Essa semana eu estou legal, a semana que vem eu não estou mais. Deixa eu te falar um exemplo muito legal. Eu aprendi que para fazer a recuperação do meu joelho, de nada adiantava eu ir para a academia e ficar lá 10 horas na academia. Sabe por quê? Eu podia passar o dia inteiro na academia. No dia seguinte meu joelho estava do mesmo jeito. Você quer ficar forte? Vai lá para a academia e malha até ficar exausto. Daí você vai lá, olha no espelho. Você sabe o que aconteceu? Nada. E daí você vai no dia seguinte e malha. E daí você olha no espelho de novo, sabe o que aconteceu? Nada. Ou então você vai e fica 10 horas malhando ininterruptamente, não precisa nem almoçar. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você sabe quem que entra em forma? O cara que é constante. O cara que fica anos dentro da academia. Quando você vê um cara forte malhado, não se engane, faz anos que ele está malhando. Ele é disciplinado. Vamos trazer para as coisas de Deus? Eu quero muito que você viva a intensidade de Deus, que você fique 10 horas igual ficaremos no dia 15, diante da presença de Deus. Vai ser maravilhoso viver a intensidade de Deus. Isso é top, mas não é isso que te leva para o céu. O que te leva para o céu é a sua disciplina de ser constante em Deus. Você entende? Então é legal demais viver a intensidade, é legal demais ter experiências, mas o que de fato te torna uma pessoa que honra a Deus e que tem compromisso e aliança com Deus é a sua constância, a sua disciplina, é você ser alguém que não tem ânimo dobre, alguém que não seja inconstante, que ora você está com Deus e ora não, porque agora eu estou cansado, estou desanimado. Então essa é a diferença dos que verdadeiramente vão ter algo de Deus.
vão ter o favor de Deus. Por favor, Isaías 26:3. Tu, Senhor, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Sabe o que é ter o propósito firme? É disciplina. Eu quero ter a perfeita paz. A Bíblia fala da paz que excede a compreensão humana, mas não é para todos. É para quem está firme no propósito. É para quem tem a disciplina de estar sempre congregando, sempre orando, sempre fazendo devocional. É aqueles que não oscilam a sua fé de acordo com as circunstâncias. Então, queridos, eu não estou falando aqui sobre intensidade, eu estou falando sobre constância, sobre perseverança. Quantas vezes você não ouviu a palavra perseverança na Bíblia? Quantas vezes? Sabe, aquele que perseverar até o fim, a esse darei a coroa da vida. Então, queridos, nós estamos falando de disciplina em ter fidelidade com Deus. A sua fé, ela não pode variar de acordo com as circunstâncias da sua vida. A disciplina é até você ser capaz de fazer na sua vida o que você não quer. Lembra de Kant? Isso é ser livre. Ser livre é você fazer o que você não quer. Você faz porque é necessário. Você faz porque você sabe que é reto. Você sabe que vai te trazer bons frutos. Então você é livre porque você não é escravo do seu desejo, nem da sua preguiça medonha. Então você é um cara disciplinado. A Bíblia, ela não pede para você orar, ela manda. Ela determina. Entra no teu quarto e fecha a porta. É assim que Jesus ensinou a orar antes do Pai Nosso. Entra no teu quarto e fecha a porta, e você vai falar com Deus, e Deus que te vê no secreto, Ele vai falar com você o que você precisa ouvir, só você. Sabe por quê? Porque aqui você ouve o que é coletivo, mas Deus tem algo que é só para você. E Ele só vai falar para você quando você entrar no quarto para falar com Ele, quando você parar para ouvi-lo. E se você não fizer isso, você vai perder a oportunidade de receber instruções de Deus. Não tem nada mais precioso do que receber instruções de Deus, nada. E você só vai ter essa oportunidade se você falar com Ele. Sabe, como que você vai cumprir os princípios da Bíblia se você não examinar as Escrituras do jeito que está mandando? A Bíblia não manda você ler, a Bíblia manda você examinar, é diferente. O apóstolo Géser, ele fala assim, leia um versículo e leia de novo, e de novo, e de novo, até ele mudar a sua vida. Então pula para o próximo. Então, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia está mandando. E daí eu sempre tenho um jargão que lá em Mutum o povo já está acostumado. Eu falo assim, que só vive promessas quem cumpre princípios. Só vive promessa quem cumpre princípio. Como que você vai cumprir princípios de Deus se você não os conhece? Então você não tem como viver promessa. Então a gente está falando de orar, a gente está falando de vir na igreja. Lá em Hebreus está escrito assim, congregai-vos. É imperativo, é uma ordem. A gente precisa se unir para agradecer a Deus, para cultuar a Deus. E quantas vezes a gente não falha a troco de nada? A troco de nada, para assistir Faustão, sabe, misericórdia. Então a gente precisa ser fiel e colocar essa disciplina na nossa vida. Sabe por quê? Você é extremamente disciplinado para o que você realmente dá valor. Quer que eu te provo isso? Quando está chovendo, você falta do seu trabalho? Alguém falta do trabalho porque está chovendo? Alguém falta do trabalho porque chegou visita em casa? Pastor Léo, não deu para ir no culto porque chegou visita em casa.
Aí eu falhei, eu tive que... Ué, mas como assim? Você vai deixar a visita em casa para você ir trabalhar? Que falta de respeito. Vai pensando aí. Tem inúmeros motivos que você dá para você mesmo para diminuir a sua dor por ter falhado com Deus. Ah, hoje eu não fiz devocional porque eu estou cansado demais. Quando você está cansado demais, você não vai trabalhar? Ah, eu estou com dor de cabeça. Você não vai trabalhar quando você está com dor de cabeça? E o horário que você chega na sua empresa? Você atrasa 5 minutos? O que você atrasa aqui? Sabe por quê? Porque a gente não tem a disciplina com as coisas de Deus que a gente tem na nossa própria vida para aquilo que a gente dá valor. Então, o dia que a gente aprender, conforme no vídeo, a focar naquilo que é prioridade, a gente coloca disciplina naquilo que é prioridade. E sabe o que é prioridade na sua vida? Aquilo que a traça não corrói, aquilo que é eterno. Não tem nada mais importante na sua vida do que o reino de Deus, eu te garanto isso. Então por que a gente dá prioridade para um monte de coisa? A gente tem disciplina com um monte de coisa, uns com trabalho, outros com academia, outros com, não sei qual que é a prioridade da sua vida, mas nós somos muito disciplinados com aquilo que nós damos importância. E talvez você não esteja sendo tão disciplinado com as coisas de Deus como deveria ser. Isso chama-se desonra. É duro, né? É duro pra caramba. Sabe, querido, cada uma dessas disciplinas oração, Bíblia, igreja, devocional, elas precisam estar inseridas na sua vida, porque senão não suponha você que terá as bênçãos de Deus. Tiago 1,7. Eu já estou terminando. Eu gostaria que você deixasse entrar no teu coração que tudo que você coloca disciplina na sua vida, você agrega autoridade. Por exemplo, o mestre Elias, ele é disciplinado na leitura bíblica. Ele é uma autoridade na Bíblia ou não? Alguém tem dúvida? O Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Conquistou todos os prêmios possíveis e imagináveis e merece tudo isso. O Messi, ele dedicou disciplina ao futebol ou não? O cara tem quase 40 anos. O cara tem um físico impecável até hoje. O cara cresceu nos gramados. E daí a gente tem a tendência de falar assim: ó, caiu um raio do céu e abençoou a vida dele. É claro que ele é abençoado com talento, mas o talento sem a disciplina, ele não seria ninguém. Todo mundo sabe que joga futebol que o Neymar é muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo, mas ele é muito menos disciplinado. O Cristiano Ronaldo voou, enquanto que o Neymar, ele é um talento que não foi tão bem utilizado. É um potencial desperdiçado. O Neymar poderia ter sido muito melhor do que foi. Todo mundo concorda disso. Então, queridos, a gente precisa dedicar disciplina para aquilo que a gente dá importância, porque a disciplina nos dá autoridade. A disciplina do Messi deu autoridade para ele no futebol. A disciplina em oração deu autoridade para a Ezenete. A disciplina na Bíblia deu autoridade para um monte de gente aqui. Então a gente precisa dar valor, prioridade para as coisas que vêm do reino de Deus, porque a gente precisa ter mais autoridade naquilo que importa. Amém? Eu quero parafrasear um pastor que mexeu muito comigo, porque eu ouvi ele falar essas palavras justamente no momento que eu estava refletindo sobre tudo isso.
assim como o vídeo que eu passei para vocês. Quando eu estava montando essa reflexão, a minha esposa mandou aquele vídeo de disciplina para mim, que foi um casamento perfeito. Eu nunca procurei aquele vídeo. Ele caiu no meu colo justamente quando eu estava no computador descrevendo essas coisas. Mas o pastor, ele fala assim, ó: o desafio do cristão é quando você ora e não sente nada. Você abre a Bíblia e o texto não salta aos seus olhos. Você obedece e só vem bomba. O desafio do cristão é ser disciplinado, sem sentir, sem ver e sem experimentar, e dando tudo errado. Meu Deus, entenda isso. É muito fácil você ser disciplinado em Deus quando a sua vida está bombando, quando você está vendo sinais e prodígios, quando você está vendo a glória de Deus, quando aconteceu um milagre na sua família, que alguém foi curado. Daí você fala, meu Pai do céu. Daí você vai no culto, daí você faz devocional. Agora, e quando as coisas não vão tão bem assim? E quando você está orando e você não está sentindo a presença de Deus? Quando você está lendo a Bíblia e você não está entendendo nada que está naquele texto? Quando você está fazendo tudo certo, se esforçando para ter uma vida reta, e só vem problema na sua vida? Daí o que você faz? Você abandona a fé? Você para de vir na igreja? Sabe o que isso me revela? A sua imaturidade em Deus. Mostra que você é apenas um bebê. A maturidade de pessoas sérias, que são comprometidas com Deus, eles não dependem de fenômenos para crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Então o desafio do crente, querido, é quando, deixa eu achar aqui, é quando você ora e não sente nada, quando você abre a Bíblia e nada salta aos seus olhos, quando você obedece e só vem bomba. O desafio seu é ser disciplinado, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. É simples assim, porque isso mede para mim qual que é a sua fé. Isso me mostra que, assim, a sua fé, ela é medida pela falta de evidências. Entenda isso, que isso é importante. A sua fé, ela é medida pela falta de evidências. Se você precisa ver milagres para ter fé, significa que você precisa melhorar muito, querido. Significa que você ainda não entendeu. Bem-aventurado é aquele que permanece fiel, disciplinado, mesmo quando o sobrenatural de Deus não está em evidência. Ei, eu sou super a favor do sobrenatural de Deus, tá? Eu quero ver um monte de milagres acontecerem. Eu quero ver um monte de pessoas aqui sendo de fato encharcadas de Deus. Mas se isso não acontecer, a minha fé não vai ser abalada. Eu continuo sabendo que Deus é Deus. Eu continuo sabendo que Ele está no controle de tudo. Eu continuo sabendo que Ele é Pai, que Ele é bom. Eu continuo sabendo que eu preciso ser disciplinado nas coisas de Deus. Então, se você pretende ser um cristão maduro, você precisa entender que os fenômenos não podem fazer diferença na sua fé. A sua fé não pode ser medida, não pode oscilar conforme as circunstâncias da sua vida. A minha vida está vivendo um momento excepcional, fui promovido no trabalho, estou cheio de saúde, estou de namorada nova, está tudo bom, Deus é Pai. O primeiro problema que acontece, você fala, poxa Deus, magoei, #chateado, não vou no culto hoje. Você é um bebê, você não entendeu nada, você não entendeu que Deus é Deus. Sabe, querido, para finalizar, Deus tem coisas exclusivas para você, que são particulares para cada um de nós. Só que a gente só acessa essa chave quando a gente tem disciplina de ter nossos momentos com Deus. Momentos de leitura, momentos de oração, momentos de reflexão. Deus entrega para a gente, assim como Ele entregou para mim essa palavra, porque eu estava mal. Eu estava num momento difícil da minha vida.
psicologicamente. E de repente isso mudou a minha vida. Simples assim. Deus foi lá e falou: ó, cara, você tem que ter disciplina, larga de ser moleque. Então, isso que eu estou falando para vocês, essa luva vestiu em mim primeiro. E eu encontrei forças para mudar. Que você encontra forças para fazer o que precisa ser feito na sua vida. Que você resolva os seus problemas. Que você se acerte com Deus. Que você se acerte com as pessoas. Sabe aquela coisa de consertar a vida? Sabe aquela coisa que está errada na sua vida? Esse é um momento para você ter a disciplina e a força para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Amém? Eu quero orar com você. Eu não vou fazer um apelo, porque se nós fizéssemos um apelo aqui, seria um voto de tolo. A Bíblia fala para nós não fazermos voto de tolo. Porque o voto que você precisa fazer com Deus, você vai precisar voltar para sua casa, ficar a sós com Deus e avaliar a sua própria vida. Você vai precisar analisar o seu coração, as coisas erradas da sua caminhada, aquilo que você precisa ser mais disciplinado, seja oração, seja Bíblia, seja congregar, seja mudar as coisas na sua empresa, na sua rotina, no seu peso, na sua estrutura física. Eu não sei qual que é o voto que você precisa fazer com Deus. Você precisa entrar no quarto e perguntar para Ele. E quando Deus te mostrar aquilo que você precisa corrigir na sua própria vida, faça um voto e discipline a sua vida para corrigir aquilo que precisa ser feito. Fica de pé, gostaria de orar com você. Pontualmente 8:50. Sobe para cá, pastor Léo. Pastor Léo tá cheio da unção. Na época que ele jogava bola, ele era forte. Agora, virado no jejum, agora tá só o óleo. Saiu o músculo e veio a unção, querido. Eu gostaria de pedir pro pastor Léo terminar esse culto fazendo uma oração. Mas eu gostaria de pedir para você que você continuasse esse culto na sua casa, quem sabe amanhã, fazendo essa reflexão. Enxerga na sua vida o que você precisa melhorar. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Muito obrigado. Amém. Já que o Lucas falou do jejum, muitos me perguntam: Pastor Leonardo, como é que você consegue jejuar assim? Fiz um jejum longo há um tempo atrás, de 40 dias. Agora eu estou no propósito de 14 dias, até 1/10 hora, né? Faz 11 dias que eu não como nada, que eu só estou na água. E as pessoas falam: pastor, eu não consigo fazer jejum de um dia. Eu não consigo fazer o jejum intermitente de 12 horas. Como é que você faz, pastor Leonardo? Cadê o versículo? Põe o versículo, volta o versículo aí. Tirou? É isso, é um firme propósito. Sabe o que eu falo? Sabe o que você faz para fazer jejum? Não come. É só não comer. Não, mas eu sinto muita fome. Ah, eu não? Você acha que eu não sinto fome? Dá dor de cabeça? Dá. Você não tem insônia? Foi você nesse dia que perguntou? Difícil para dormir? É. Dormir com fome é difícil. Dói a barriga? É. Porque como é que você consegue? Firme propósito. É só não comer. Dá certo. Se você não comer, você faz jejum. É assim que funciona. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendo que tem um propósito muito maior
por trás de tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. E vocês sabem, eu estou diretamente à frente de um 10ª hora, né? Um desafio tão grande, portas tão necessárias de serem abertas, e eu fui vendo Deus abrindo uma por uma. Deus, sabe? Meu Deus, vou te dar um exemplo. A gente precisa de água. 50 mil pessoas, nós pelo menos 2 por pessoa, precisa de 100 mil águas. E você tem dinheiro para comprar 100 mil águas antecipado? Não tem. Como é que faz? Deus precisa abrir a porta. O Ezequiel está comigo. Falei para ele, estava embaixo da mangueira ali orando. O Ezequiel falou assim: rapaz, Léo, você precisa voltar lá para baixo da mangueira de novo. Cada vez que eu vou orar ali assim, a gente vê uma porta se abrir. É ou não é, Ezequiel? A gente vê uma porta se abrir, a gente vê Deus agindo. Nós estamos vendo o sobrenatural acontecer assim todos os dias. E eu tenho convicção que é por causa de um firme propósito, não só meu, de várias e várias pessoas que todos os dias vão lá no Parque do Peão orar, quebrar as maldições lá. Pessoas que passaram aqui a madrugada orando na torre de oração, né? Muitas pessoas que estão com um firme propósito. Então, querido, essa mensagem, meu Deus, como ela é preciosa para a tua vida física, para a tua vida profissional, para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual. Sem disciplina nós não somos nada. Sem um firme propósito você é um banana, você é um cara medíocre. Essa palavra medíocre nos ofende, né? Mas medíocre é aquele que está no meio, é o mediano. Isso é medíocre. E eu me propus, falei assim: Deus, eu não quero ser medíocre. Eu não quero. Eu quero ser alguém usado pelo Senhor. Então, queridos, que você saia dessa igreja hoje com o teu coração motivado a ser alguém melhor. Que você saia disposto a ser alguém melhor. Ser um melhor amigo, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho de Deus, um melhor servo, uma melhor ovelha, um melhor pastor, um melhor mestre. Que você saia daqui determinado, com um firme propósito de ser alguém melhor. Quem está motivado assim, levanta a mão. Amém? Então feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, por tão preciosa palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe o pastor Lucas lá de Nova Mutum, talvez só para esse propósito, Deus, para motivar as nossas vidas a sermos alguém melhor, sabe, Deus, a te buscarmos mais, a termos tempo de qualidade contigo, de conhecermos a tua palavra. Quantos de nós, Deus, temos anos de cristão e nem lemos a Bíblia inteira ainda? Quantos de nós, Deus, temos anos e anos de convertido e não temos intimidade contigo? Não investimos 5 minutos do nosso tempo, não fechamos a porta do nosso quarto e conversamos a sós com o Senhor. Nos perdoa, Pai. Mas mais do que isso, Deus, nos motiva a partir de hoje a mudarmos a nossa trajetória, mudarmos a nossa história, Deus, fazermos aquilo que não queremos fazer, Pai. Nos ajude, Deus, a fazer aquilo que não queremos fazer, Pai. Em nome de Jesus, porque a carne milita contra o Espírito. Então, Deus, nos dê a motivação correta, mas mais do que motivação, nos ajude a ter a disciplina para alcançarmos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor?
Glória a Deus. Sente-se rapidamente. Queridos, eu preciso dar alguns recados, e esses recados, hoje em especial, são de extrema importância. Primeiramente, tem algumas camisetas lá que o pastor Rogério e a pastora Juliana estão vendendo. A arrecadação vai ser integral para um 10ª hora. Eles doaram 100% de tudo que vai ser arrecadado com a venda dessas camisetas para um 10ª hora. Então, se você ainda não comprou a camiseta, passa ali na banquinha ali no fundo, compra uma camiseta para você ir uniformizado no dia 15. Amém? Queria convocar todos vocês para estar no Parque do Peão segunda e terça-feira. São os últimos 2 dias de intercessão. Das 8 às 9 da noite. Das 8 às 9, das 20 às 21 horas, segunda e terça-feira. Vamos lá orar, gente, vale a pena. Vocês vão sentir o ambiente, os ares já estão abertos. As pessoas estão tendo visões de anjos, do Espírito Santo. O negócio ali está diferente, você vai ver que os ares já estão diferentes. Participe, das 20 às 21 horas, lá no Parque do Peão, segunda e terça-feira. Na quarta-feira vai começar 10 horas da manhã e vai até as 23 horas. Leve uma roupa leve, use uma roupa leve, tá? Passe protetor solar, vai ser o dia inteiro, o sol está forte e nós vamos ficar o dia inteiro ali, tá bom? Agora, recado importante. Muitos de vocês falaram assim: pastor Léo, eu quero ajudar de alguma maneira, como é que eu faço? Nós precisamos de cooperadores, precisamos de pessoas que nos ajudem na distribuição de água, pessoas que ajudem a limpar banheiro, pessoas que ajudem a sinalizar, é por aqui, pessoas que fiquem ali de segurança, né? Porque senão as pessoas vão querer invadir o palco. Enfim, nós precisamos de cooperadores, e esses cooperadores são voluntários. Então, se você quiser estar trabalhando como voluntário ali num 10ª hora, nós vamos colocar no grupo da igreja, tem um link lá, quero ser um cooperador de um 10ª hora. Você clica naquele link e você vai cair no grupo dos cooperadores, porque nesse grupo nós vamos distribuir a função. Você vai ficar ali, você vai ficar lá, você vai fazer isso, você tem facilidade disso, e assim por diante. Entenderam, amém? Glória a Deus. Apostila, mais algum recado? Tudo certo, pastor, apóstolo? Fechou. Glória a Deus. Aos disciplinados, fiquem em pé então. Vamos encerrar o nosso culto. 21 horas em ponto. Eita glória. Vocês viram por que a mamãe prefere o caçulinha? Ele é uma bênção mesmo, né? Eu tenho que dar razão para ela. O homem é fera. Glória a Deus. Estenda a tua mão, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja de mão estendida, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por cada pessoa que veio aqui. Mas em nome de Jesus, Deus, que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós, possa gerar frutos que transformem a nossa história, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Espírito Santo, que o amor inconsolável de Jesus Cristo esteja sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.